NL Apicultor em mais um vídeo. Pessoal, nós vamos mais uma vez no manejo do inverno, né? O inverno que começou ontem, mas já tá frio, há alguns dias já tá frio. E hoje eu vou dar mais um pulinho lá no apiário para dar uma olhada para ver como é que tá lá o desenvolvimento e renovar, né, o vinagre da isca de furídeo. O vídeo anterior a esse, vocês vão ver que tem muito nas garrafinhas, tem bastante furídeo. Tem uma lá mesmo que não tinha nem espaço de vinagre para ver, de tanto furídeo que tinha. E hoje eu não vou, tô voltando lá para poder a gente fazer um novo manejo, né? Ver como é que tá a alimentação que eu coloquei no vídeo passado. Vou ver como é que tá a alimentação. E conforme for, vou colocar mais um pouquinho. Tô levando um pouco mais de açúcar, né? Comeleiro. E vou distribuir para elas lá, dependendo do que elas alimentaram do vídeo passado, né? Eu tô vendo se eu consigo pelo menos fazer um manejo todos os sábados, entende, pessoal? Para ver se eu consigo chegar junto com a traça da cera. Eu tenho enfrentado muito a traça da cera ali. Furídeo até que não, mas a traça da cera eu tenho enfrentado bastante. E isso tá me deixando muito triste. Então, mas não desistir não. A gente fica um pouco abatido porque é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Então a gente fica um pouco abatido, mas eu não vou desistir não. Eu sei que enxames vêm, enxames vão. Vão lá comigo nesse vídeo? Não sai não, é rapidinho. Eu tenho uma alergia nesse nariz, toda vez eu coço ele, entendeu? Então vocês não se preocupam não. Vamos lá. Não sai do vídeo não, que é coisa rápida. Vou dar uma pausa aqui, daqui a pouco a gente chega lá no sítio. Pronto, já estou aqui e como eu sempre falo, sempre é bom a gente ter uma palavra boa de conforto, uma palavra de mensagem muito boa. E eu sempre tenho uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar a respeito de uma cura, de um milagre, né? E trata-se a respeito de um homem hidrópico. Jesus, uma certa feita, estava na casa de um fariseu e ele viu um homem hidrópico, né? Uma enfermidade que hoje a gente considera como inchaço. Como a Bíblia não fala em que lugar do corpo, né, ele estava com esse inchaço, e então a gente tem só mesmo este nome, né, hidropsia. É uma enfermidade que causa acúmulo de líquido na parte do corpo, né? Muitos conhecido como barriga inchada. Então as pessoas conhecem desta forma. Então Jesus perguntou para aqueles homens que estavam ali se era lícito curar no sábado. Essa é a pergunta certa. Por quê? O que é o sábado? Pela Bíblia, o sábado foi considerado como o sétimo dia, né? Começando o primeiro no domingo. O sábado foi considerado como o sétimo dia. E pela Bíblia, Deus descansou no sétimo dia, trazendo para nós uma grande responsabilidade de guardarmos o sábado, né? De termos o sábado como algo especial para as nossas vidas diante da presença do Senhor. Só que a pergunta que Jesus fez para eles era o seguinte: é lícito curar no sábado? E como eles não tinham resposta a essa pergunta, não tinha como questionar, porque Jesus, ele é o Senhor do sábado. Ele fez o sábado para nós, assim como domingo, segunda, terça. Ele fez para nós. Então, ele era o Senhor do sábado. E no sábado, o Senhor faz o que ele bem quiser. Então, ele chamou aquele homem e o curou. No sábado, num dia que era para estar descansando. Mas ele também disse assim: olha, qual é de vocês que se cair num buraco, num poço, um animal, vocês não vão lá tirar? Num dia de sábado, vocês não vão lá tirar. Também não tiveram resposta para Jesus.
Amantes da apicultura e a vocês que gostam de ouvir os meus vídeos, Deus, Ele é o Senhor de todos os dias. Se nós fôssemos guardar o sábado, nesse dia, Ele não seria nosso Senhor. Porque no sábado você teria que parar de fazer qualquer coisa que você tivesse que fazer durante a semana. No sábado você pararia de fazer. Nem adoraria a Deus, porque para guardar significa não fazer absolutamente nada. Então, temos o sábado como uma segunda-feira, como um domingo, como uma terça. Podemos fazer tudo o que quisermos no dia de sábado, sem questionarmos, sem brigarmos. Não sou contra quem guarda o sábado, mas é um dia como qualquer um outro, em caso de necessidade, de uma obrigação que você tem que fazer, né? Então o sábado ele é considerado como um dia como qualquer um outro. O próprio Jesus, ele não aboliu o sábado, ele colocou o sábado em prática e explicou para eles: olha, se vocês não vão soltar o animal de vocês no dia de sábado para beber água que está preso no coxo, se vocês não forem lá soltar, vocês são dignos de guardar o sábado. Do contrário, eles fazem o erro, eles não guardam. Então Jesus explicou para eles: vocês não deixam de fazer isso, vocês vão lá num sábado e liberam o animal de vocês para beber água. Assim a mesma coisa, irmão, se cair um animal seu num buraco, que seja num dia de sábado, você não vai deixar o animal sofrer lá, você vai lá resgatá-lo. Então não considere o sábado como um dia, vamos dizer assim, de excesso, né? Um sábado de um dia de devermos, né, guardar. Porque se você guardar uma coisa, você tem que guardar ela por inteiro. Que essa palavra fique no seu coração e que Jesus possa nos abençoar. Estou próximo do apiário, é ali, né? Mais alguns passos eu vou estar lá no apiário. Só vou dar uma pausa aqui, que dessa vez eu não acendi o fumegador. No vídeo anterior, pessoal, vocês vão ver que eu esqueci o macacão aberto. Pessoal, a sorte minha é que as abelhas não estavam agitadas ainda. Não tinha saído todas da colmeia, igual acontece. Aí eu acabei fechando depois. Eu fui ver depois, já que eu tinha saído de lá do apiário, que eu lembrei que eu tinha esquecido a faca. E dessa vez eu esqueci ela de novo. Falando na faca, eu acabei esquecendo ela outra vez. Oh, meu Deus. Esqueci a faca de novo, pessoal. Mas não se preocupa não, isso é a idade. Pronto. Voltei. Terminar de colocar a luva aqui. A faquinha veio. Só que eu tinha deixado ela no porta-malas do carro. Vamos lá? Eu trouxe mais alimento, mas eu vou dar uma olhada primeiro para saber como é que tá. E vou trocar, né, as iscas, né, como é que se fala? Vou reformar, né, as iscas de forídeo para ver se dá uma limpeza nelas, né. Então eu vou trocar, tirar a vasilha suja, né, e colocar vinagre limpo. Deixa eu regular o tripé aqui, que aqui é assim, vocês viram que ele fica meio no morro, então você tem que consertar o pescoço do celular para não cair, né. Deixa eu fazer a fumaça aqui. Aqui o alimentador ficou mal posicionado e elas acabaram formando própolis aqui, porque o alimentador ficou mal posicionado. Depois eu vou consertar e vou trazer ele um pouco para frente. Ele ficou com a beiradinha para trás. Esses alimentadores que eu fiz, pessoal, eu fiz eles galgados pela caixa de melgueira, não pela caixa de ninho. E muitas das vezes costuma ser que a caixa de ninho esteja um pouquinho maior. Também foi eu que fiz as caixas, então costuma ficar um pouquinho maior. Mas não tem problema não, já fiz a fumaça. Eu só vou ali dar uma olhada como é que está a alimentação. E se precisar eu vou pôr mais. Se não precisar eu vou deixar de volta fechadinho do jeito que está.
Eu tô vendo que elas estão bem desenvolvendo, o movimento tá bom, tá top o movimento, né? Então eu não vou me preocupar muito em mexer não. Só vou dar uma olhada no alimento. Nós vamos começar por essa última caixa aqui, que é a caixa da captura da escola. Dei uma limpeza no mato aqui. Tirei um pouco o mato que estava em volta. E essa aqui é a única que não tem melgueira. As outras todas têm melgueira. E também estou observando aqui que formiguinha pretinha. Não sei se está dando para vocês verem, ó. Tem umas formiguinhas pretinhas. Mas elas não, como é que se fala? Elas não atacam a colmeia não, pessoal. Essas formigas, elas não são meleira, né? Formiga que gosta de comida, de açúcar. Tanto que essa caixa aqui já tem bastante tempo que ela tá aqui com essas formiguinhas. E elas não atrapalham não. Vamos dar uma olhada para ver como é que tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar, como sempre, né? Deixa eu ver se eu consigo uma posição para botar esse tripé para ele não cair. Elas estão se alimentando, mas tem bastante alimento. Vou mostrar aqui. Tem bastante alimento aqui ainda. Elas estão se alimentando, mas tem bastante ainda, então eu não vou botar mais não. Vou deixar do jeito que tá aí, né? Vou fechar. Não vai precisar de pôr mais não. Esse alimento, ele demora mesmo, pessoal. É um alimento que vai demorar para elas consumir ele, porque é um alimento seco. Então elas terão que buscar água para poder amolecer, né, o açúcar, para poder elas conseguirem, né, levar para dentro do ninho. Por que eu coloco o alimento seco? Como eu disse anteriormente, eu tenho muita água aqui. Tem fonte de água aqui que corre dia e noite. Então, para mim, botar alimento seco é vantagem. É melhor do que eu colocar líquido aqui. Ainda que o alimentador, ele suporta líquido. Eu já fiz teste, funciona, ele não vaza. Mas eu prefiro colocar o alimento seco. Vai ser um alimento demorado para elas consumir? Vai. Mas elas não vão deixar de consumir. Certo? Elas vão continuar consumindo o alimento normalmente, ainda que seja um alimento seco, né? E elas têm que ir lá no sacrifício de buscar água e tudo. Mas mesmo assim, elas vão ter, né, esse trabalho de ir lá buscar a água. E eu vou continuar alimentando elas desse jeito, porque o suplemento alimentar que eu ponho, ele é vitamínico. Então pode colocar no líquido, sim, você pode dissolver, né, vamos dizer assim, né. Você pode dissolver ele que não tem problema. Mas eu prefiro trazer ele desse jeito aí, pessoal. Vamos dar uma olhada para ver como é que tá aqui. Aqui tem bastante abelha. Essa colmeia aqui, ela tem muita abelha. Ó, também já estão, tem bastante alimento ainda, né? Então não vou nem me preocupar em tirar não. Tem bastante alimento aqui. Já vou começar a agressividade dela, né? Porque elas são agressivas essas aqui. Então já vou fazer bastante fumaça para poder elas já darem uma acalmada. Eu vou trazer mais um pouco do alimento que tem lá, porque essa colmeia aqui, pessoal, ela é bem grande. A quantidade de abelha aqui é bem maior. Então eu vou trazer mais um pouco lá para ela.
Trazendo hoje, pessoal, só vou trazer agora só daqui a mais 15 dias, porque esse aqui, esse que eu trouxe para elas hoje, tem mel misturado. Eu misturei um pouco de mel. Eu acredito que elas vão procurar buscar com mais frequência água, por causa do mel que está misturado. Certo, vamos mudar? Certo, aí, para elas não perderem muito comida. Eu vou deixar, não vou mexer mais não, tem bastante alimento aqui ainda. Na próxima vez que eu vier, aí eu trago mais. O que acontece, pessoal? O inverno aqui, ele começou ontem, mas tem bastante florada ainda. Né? Não sei se todas as floradas, né, vão produzir mel. Né? Mas então, o que acontece? Vamos deixar do jeito que está. Não tem jeito, elas comem a madeira e acaba abrindo o espaço do ovado. Não tem como fechar não. Eu fecho e elas abrem. Deixa eu dar uma olhada como é que está aqui em cima. Não ia colocar comida aqui não, mas eu vi que um lado está meio vazio. Vou colocar mais um pouquinho. Só mesmo umas 2 colheres, só para não perder o costume. Certo, é isso aí. Vamos para a próxima? Bastante alimento aqui também. Ó, da vez passada eu trouxe a cera, como vocês podem ver aqui, ó. Eu trouxe a cera espremida para elas poderem limpar. Ó, só ficou o pó. E esses pedacinhos maiores aqui que não estavam espremidos. O resto só ficou só o pó. Eu vou dar uma geral aqui, né? E depois eu vou colocar um pouco do alimento que eu trouxe. Do lado de cá ainda tem um pouco ainda, né? E elas estão tirando. Né? Como vocês podem ver, elas estão tirando. Então, vou colocar aqui e vou dar uma limpeza lá para eu poder... Se elas não desligar o celular, é claro. Né? Ótimo, 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 ótimo. Vamos para a próxima. Essa aqui é a próxima. Essa não tem melgueira. Elas fizeram algo interessante. Elas prenderam a cera na tampa. Eu vou tirar, porque essa cera não pode ficar aqui. Eu vou tirar. Essa aqui foi uma cera que eu trouxe. Como elas
só levaram mesmo, só prenderam mesmo para poder limpar. E como já está tudo limpo, então não precisa dessa cera aqui. Então nós vamos tirar. Vou acrescentar mais um pouco aqui. É um enxame de captura, ainda está fraco ele. Vamos para a próxima. Essa aqui é a próxima. Essa aqui que eu tenho que consertar a caixa. Pessoal, esses dois quadrinhos aqui, ó, ainda tem um pouco ainda, ó. Mel que elas já tinham capturado na natureza, ó. São dois quadrinhos, mas elas já estão bebendo ele já. Ó, daqui já beberam, eram esses dois aqui, ó. Esse já beberam. O outro já tem um pouquinho ainda. Vou botar mais um pouco de alimento aqui para ela. Celular, calma aí. Tá de fumaça aqui para elas acalmarem. Pronto. Ele ficou menor do que essa caixa. Infelizmente ele ficou menor. Não tem problema não. Pólen tem. Ó. Pólen nós temos aqui, ó. Vendo? Belinha com pólen no pé. Olha. Então nós temos bastante pólen. Pessoal, vocês que estão assistindo meus vídeos, dá um joinha para que eu consiga alcançar mais corações e o YouTube impulsionar meus vídeos, né? Nele Apicultor, até o próximo vídeo.